Irmãos, deixa-me iniciar pensando com vocês aqui o que aconteceria se alguém, 11h30, 12 horas da noite, de repente lhe ligasse, né? Talvez isso aconteça mais com aqueles que são pastores, mas 11h30, mais ou menos dessa hora, me aprontando já para dormir, a irmã liga e eu pergunto o que é, e aí ela lhe pergunta: pastor, irmão, eu quero me matar. E eu lhe liguei porque eu confessei isso para minha tia, e ela pediu para eu ligar para o senhor, mas meus desejos nesse momento é tirar minha vida. E eu sei que que Deus quer que eu o adore, eu sei que Deus quer que eu o busque, Ele quer que eu seja um adorador, mas nesse momento eu não consigo. O que você faria, né? O que você diria para essa pessoa? Será que tem esperança, né? O mundo tem colocado tanta coisa na cabeça da gente para os passos que a gente tem que tomar. Outra situação aconteceu com Marieudo. Eu inventei aqui os nomes, né? Ele chega para você e diz: pastor, irmão, eu estou numa situação complicada, eu estava viciado em pornografia, e já por 8 anos, viciado, observando isso, contaminando a minha mente. Agora eu não estou mais interessado nisso, eu estou querendo buscar pessoas do mesmo sexo que eu quero me relacionar com essas pessoas, E eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que adorar ao Senhor. E para resumir, né, quais seriam os passos que você tomaria para levar pessoas nessas situações de tristeza, de dúvidas, de ansiedades, de medo? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos chama, e Ele diz em sua palavra, em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e estamos vivendo em momentos difíceis, em que pessoas da nossa casa, pessoas da nossa igreja, pessoas próximas a nós não conseguem, ou não estão entendendo, ou não estão chegando aonde Deus deseja que elas estejam. Quando o nosso objetivo é sermos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa noite eu quero estudar com vocês, então, um texto que nos aponta o caminho, ou um caminho, a respeito de que podemos usar, confiar, que a nossa palavra, a palavra do caso que nós temos, que do Senhor, ela é suficiente para toda e qualquer situação em que nós nos encontramos. Eu queria que você abrisse, então, no Salmo 19. E eu já vou aqui dizendo que qualquer erro de hebraico que eu cometer, foi o pastor Geraldo que me ensinou. E ele já riu ali, porque ele sabe, certo? Então, a gente vai aqui caminhar no Salmo. Vamos ler juntos. Eu queria que você ficasse em pé, então, em reverência à palavra do nosso Senhor. Salmo 19. A partir do versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai eterno, estamos diante de ti mais uma vez para te pedir, Senhor, o auxílio do teu Santo Espírito, que ele ilumine, que ele transforme, Senhor, vidas nessa noite através da tua palavra. Ó Senhor, que a tua igreja, ela use, ela confie na suficiência, Senhor, da tua palavra. Que ela busque, Senhor, como um alimento, como riqueza constante. Ó Senhor, nos ajuda a entender e aplicar a tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Salmo 19, então, ele é um texto muito usado, né, no seminário para o exame doutrinário, quando você vai falar sobre bibliologia, a doutrina de Deus. Revelação geral, ela é contemplada nos versículos 1 ao 6. Revelação especial é contemplada nos versículos 7 ao 10. Mas quando nós lemos o Salmo e olhamos, né, a perspectiva do autor, o que eu percebo é que o autor está nos direcionando para outro caminho. Não simplesmente para discutir a teologia da revelação da natureza ou a revelação escriturística, mas o autor, ele nos aponta um caminho que onde ele e onde você deveria chegar. Esse caminho é o versículo 14. Versículo 14, então, ele nos indica: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O autor, ele quer adorar o Senhor em excelência, com excelência, ser um adorador excelente. Isso ele coloca como seu desejo maior. Assim como nos versículos 1 ao 6, o propósito a gente vai enfatizar essa noite os versículos 7 ao 10, mas nos versículos 1 ao 6, ele mostra como a natureza, ela proclama, ela declara a glória de Deus de maneira excelente. Ela não tem voz, mas assim mesmo se escuta a respeito da adoração. Ela proclama, anuncia, discursa, revela, não há linguagem, não há palavras, mas essa natureza criada por Deus adora ao Senhor de maneira excelente. Foi criada para isso. Nós também fomos criados para adorar ao Senhor. Eu, você, cada pessoa que está aqui essa noite. No entanto, nós adoramos a Deus de maneira excelente, de maneira espontânea. Nós somos justos por nós mesmos? Sim ou não? Não. Existe um problema, uma natureza pecaminosa em nós que nos afasta, que faz com que eu e você não podemos dizer por nossa própria força que os meus lábios, que o meu coração é agradável ao Senhor. Não é. Então, como eu posso chegar a ter esses lábios que adoram a Deus? Como é que eu posso chegar a meditar em meu coração de modo que seja agradável ao Senhor? Então, Davi, o autor desse texto, ele escreve, movido pelo Espírito Santo, o caminho. Depois de olhar, então, para essa revelação especial que de maneira tão natural ela proclama a Deus,
Agora então ele vai apontar para mim e para você uma revelação especial, uma revelação dada por Deus que vai lhe ajudar, que vai me ajudar, que vai nos ajudar a chegar nesse caminho de excelência. Esse manual, este livro é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia que foi dada pelo Senhor. Dos versículos 7 ao versículo 10, então, nós temos uma ênfase, uma repetição constante do autor ao enfatizar que esse texto não é texto feito ou escrito por qualquer pessoa, ele é um texto que vem da parte do Senhor. Repetido e repetido através da lei do Senhor, do testemunho do Senhor, do preceito do Senhor, o autor quer deixar claro para nós que a palavra que vem, que o caminho que nos direciona à verdadeira adoração passa pelo Senhor e por Ele. Então, se você quer chegar nesse caminho, que o versículo 14 coloca para nós, que com suas palavras, que o seu coração possam ser agradáveis na presença de Deus, isso tem que vir da parte do Senhor. E Ele dá o caminho para nós. E queremos ver então as características, queremos ver o efeito que essa palavra de Deus tem na sua vida e por que você deve usá-la constantemente, para que pessoas que nos ligam, para pessoas que precisam de nossa ajuda, pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, pessoas que estão em pecado, muitas vezes não confessados, porque elas estão procurando ajuda onde não deveriam procurar, porque elas estão talvez até com foco onde não deveriam estar, não são verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Versículo 7, então, repetindo aqui com vocês, ele vai iniciar dizendo, então, o caminho para essa adoração perfeita passa pela lei do Senhor. Lei do Senhor que tem uma característica de ser perfeita. A palavra lei aqui, ela tem, então, em sua ênfase original, não falar da lei no aspecto legal. Mas a ênfase de lei no versículo 7 é sua instrução. A palavra de Deus, ela é um manual que nos instrui, que nos ensina o caminho do Senhor. Ela nos dá, então, os ensinamentos corretos a respeito do que Deus quer que nós ensinemos. E esses ensinamentos, essa instrução que você busca na palavra do Senhor, essa instrução, ela tem uma característica de ser o quê? O texto diz, perfeita. Essa instrução perfeita que vem do Senhor, para mim e para você, ela tem uma utilidade. E pensando naquilo que eu coloquei aqui diante de vocês, né, no versículo 14, que é nos levar até a adoração perfeita, então nada mais óbvio que iniciar com o processo mais importante de mudança. Ela restaura, ela transforma a nossa alma. A alma. A palavra de Deus, então, ela tem um objetivo, você deve usá-la para instruir, para restaurar, transformar almas. Outra palavra que é usada para a alma, ou a alma, muitas vezes no hebraico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, faz referência ao nosso ser, ao nosso íntimo, ao nosso coração. Precisamos começar, então, com o coração. Se queremos ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, queremos produzir pessoas, instruir pessoas, devemos instruir com a palavra, mas é para a primeira coisa que tem que mudar na sua vida, na vida das pessoas que estão precisando de mudança, é mudança nos seus corações. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22 diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza,
as malícias, o dolo, a lascívia, a blasfêmia e a loucura. Precisamos começar com o coração, irmãos. Às vezes queremos começar com o comportamento, e às vezes mudar o comportamento é algo importante, né? Se aquela pessoa ela está prestes a tomar algo, eu quero tirar isso da mão dela. Se ela está prestes a fazer algo que vai lhe feri-la, eu quero fazer com que ela não se fira. Se ele está usando o celular de maneira errada, eu quero tirar o celular ali naquele momento, mas o foco para ele chegar a ser um adorador verdadeiro tem que ser o seu coração, porque senão ele sempre continuará longe de ser o adorador que Deus quer que ele seja. E talvez você aqui, essa noite, talvez você tenha um amigo, talvez seja você, está buscando mudar muita coisa, mas não está mudando, ou buscando mudar, através de Jesus Cristo, através da palavra do Senhor, aquilo que você tem que mudar, primeiramente, o seu coração. E rogar ao Senhor, Senhor, muda o meu coração. Porque senão os outros passos, eles não vão vir. Porque a sabedoria que a palavra vai dar, porque a alegria que a palavra vai dar, porque o mel, doce mel do alimento da palavra que ela vai dar, ela não vai fazer efeito para você se você não iniciar o processo de buscar no Senhor e dizer para Ele, Senhor, muda meu coração. E é por isso que iniciamos, e a palavra inicia, e o processo de chegar a um adorador que proclama com o seu coração, verdadeiramente, ele tem que mudar o coração. É pedir ao Senhor, é rogar. É pedir talvez para um discipulado, para um aconselhamento de instrução. A lei do Senhor é a perfeita instrução. E às vezes eu fico triste em saber, irmãos, como pastor, e ver como tem pessoas que não confiam. Às vezes a gente não diz com nossas bocas que nós não confiamos na palavra. Mas nas nossas atitudes, nos passos que nós tomamos, nós mostramos que não confiamos. Porque às vezes a gente só busca ajuda quando a gente já está no fundo do poço. Não porque é o processo correto de se iniciar. Comece, ore, rogue ao Senhor para mudar o seu coração. Busque o uso da palavra para isso. Ainda no mesmo versículo, ele continua e diz mais uma característica dessa palavra. Da palavra de Deus, essa palavra é o testemunho do Senhor. É o testemunho fiel. O testemunho, ele traz a ênfase, né, da palavra de Deus como, lógico, como nós pensamos de uma pessoa dando um testemunho, dando um depoimento. Então imagine uma pessoa vindo a um determinado, né, julgamento, e aquela pessoa ela vem ao julgamento para trazer a verdade, e normalmente, dependendo do julgamento, as pessoas ela até escondem quem virá para falar, porque dependendo dessa situação, a pessoa ela vai trazer, né, à tona uma informação importante. E o autor, Davi, então ele diz que o testemunho, a palavra do Senhor é o depoimento divino, é o próprio Deus falando. Não existe maior testemunho, não existe testemunho mais fiel. Não existe, em outras palavras, algo que você possa confiar com maior fé, crença, firmeza do que a palavra de Deus. Porque ela é fiel, porque vem e reflete o próprio Senhor. Essa palavra, então, ela tem o efeito de dar sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor, o seu depoimento divino, ela dá sabedoria aos simples. Sabedoria na palavra de Deus é dita, é ensinada em Provérbios, nos Salmos, não simplesmente com aquilo que você conhece. Você pode conhecer muito a respeito de Deus, você pode conhecer muito a respeito da palavra de Deus e ser uma pessoa extremamente
tola. Ser uma pessoa extremamente longe do plano de Deus. Porque você não pratica o que a palavra de Deus diz. Sabedoria, então, ela está fundamentada naquilo que eu escuto o testemunho divino, eu escuto o que a palavra de Deus diz para mim. Então, depois de escutar, então eu pratico. Eu pratico essa palavra no meu dia a dia. Às vezes eu erro, às vezes eu tropeço, às vezes eu não consigo, eu desvio, eu esqueço de alguma maneira, mas eu estou buscando constantemente, através deste testemunho fiel, ser uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Então, por isso que às vezes nós vemos um novo convertido, normalmente quando entra na igreja, quando começa a escutar a palavra de Deus, você vê ele mudando, uma mudança maior, uma mudança rápida, uma mudança de comportamento, uma mudança de firmeza na confiança do Senhor, e ele passa de ser uma pessoa simples para uma pessoa sábia. E às vezes, irmãos, a gente vai vendo os irmãos vão envelhecendo na fé, mas envelhecendo só em termos de tempo e não de relacionamento com o Senhor. E não de aprofundamento na palavra do Senhor. E não de confiança no testemunho do Senhor. Parece que Deus se torna uma pessoa que a gente... eu já escutei esse cara domingo passado. Ele vai falar de novo. Ele vai falar de novo dessa mesma coisa que ele falou. E eu já começo a não ser mais um sábio, mas me torno um tolo diante de Deus. E aí eu não sigo o caminho de ser um adorador, que adora em espírito e em verdade. Irmão, você que vem e tem vindo dominicalmente para a igreja, para ser alimentado pela palavra, para escutar os desígnios do Senhor. Então, viva esses desígnios, irmão. Então, se está difícil de viver, diga para a gente, pastor, está difícil. Tenho tentado. Ou seja sincero, não tenho tentado não. É porque eu gosto, né? Tem ar-condicionado aqui, a igreja de domingo. Mas o que é que você está fazendo? Ou você sempre vai se tornar um simples, um tolo, que não pratica, só escuta. E não é, e nunca se tornará um adorador que adora em espírito e verdade, mas um adorador que adora os seus próprios ídolos, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Eu não vejo, eu não consigo olhar o coração de cada um de vocês, de nenhum de vocês, e dizer quais são os seus desejos, quais são os seus ídolos, o que você adora. Mas Deus consegue. E Ele percebe aqueles que querem ser sábios, ou aqueles que ainda constituem-se como simples e tolos. Provérbios nos diz que a sabedoria, ela grita. Ela está gritando, chamando a atenção, dizendo, olha, eu estou aqui para quem quiser. A palavra de Deus, ela está lhe chamando, irmão, a ser sábio. Porque Deus deseja adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu vou repetir isso muito. Porque é a vontade de Deus para você e para mim. E às vezes a gente está deixando isso de lado, irmãos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. E a gente tem a palavra de Deus. Temos os recursos, temos o Espírito Santo, temos uma igreja que tem pessoas que aconselham, pastores que aconselham. Por que você, talvez hoje, não está crescendo? O versículo 8, ele apresenta mais outra característica para nós. E outra forma de vermos a palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Já esse termo preceito, no Antigo Testamento, ele refere-se a direcionamento, regulamento.
Eu gosto de pensar nos preceitos do Senhor como um mapa. Como um mapa para chegar em um determinado local. E faz sentido quando nós pensamos que os preceitos do Senhor são retos nesse sentido, que são claros, que têm um objetivo simples. É como, por exemplo, às vezes quando você quer chegar em um determinado lugar, aí você coloca lá no Maps ou no Waze e aí ele vai botar pelo caminho o quê? Um caminho mais fácil ou o caminho mais rápido? O caminho mais rápido às vezes é o mais fácil? Não. Se você já teve a experiência que eu já tive com o Waze, ele já lhe colocou no cheiro do queijo. Já ou não? Não. Rapaz, eu já entrei numa favela lá em Maceió, num buraco, era um buraco, literalmente. E aí meu Deus do Senhor, minha família está aqui, Senhor. Ô Senhor, e a gente sai. Então, nem sempre o mais fácil é o melhor. Às vezes que o caminho reto e longo é um caminho melhor. E é tão bom quando a gente chega, né? A gente fica alegre, né? Quando a gente chega naquele lugar. É a mesma ideia, de um certo modo. O direcionamento do Senhor, às vezes, ele é mais longo. Os regulamentos do Senhor, a direção que Ele está lhe dando para você é mais longa, vai ser mais demorada, mas ela é simples. É mais fácil de seguir. Mais longa, mas é fácil de seguir. E aí, quando você chegar lá, você vai ter alegria verdadeira. A gente está acostumado hoje em dia, nossa geração e outras gerações estão se acostumando com isso, com as coisas o quê? Rápido, né? É um micro-ondas, a gente coloca ali no micro-ondas, 3 minutos, está pronto. E a gente é que às vezes, a gente quer levar isso para a nossa vida espiritual. Eu quero colocar, né, minha esposa ali no micro-ondas, ela fica rodando lá, aí sai perfeita, né? Ou os filhos, né? Quer colocar os filhos, né? Ela também quer me colocar às vezes. Eu tô falando dela porque ela está acostumada, bichinha, mas ela também às vezes quer me colocar. Mas ela é mais inteligente. Eu quero micro-ondas. Aí ela, não, mas não tem problema não. Eu te boto no forno. Porque é mais demorado e efetivo, né? O forno não é mais demorado. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem esses regulamentos, esses preceitos, esse direcionamento para mim e para você, que às vezes vão ser demorados, irmãos. Seus filhos, sua esposa, seus amigos, às vezes eles vão demorar a amadurecer. Mas todo mundo está nesse processo de sermos adoradores que adoram em espírito de verdade. Pessoas que querem que com suas palavras, com seus lábios, com seu coração, ser agradável a Deus. Esse é o grande objetivo. Alguns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais demorados, mas a gente quer que eles estejam nesse processo, eles que estejam então seguindo os preceitos do Senhor, alguns um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás no sentido desse processo, mas nós todos queremos então chegar e estarmos alegres, juntos, alegria verdadeira. Não a alegria verdadeira só do prazer, daquele prazer momentâneo, que eu como, daquilo rápido, né, do fast food, mas que aí eu estou comendo quase, entre outras palavras, entre aspas, lixo, para a minha saúde. E às vezes a gente está querendo isso, né, para a família, a gente quer 2 passos, né, porque mais de 2 é muito. 2 passos para uma família feliz. Meio passo para que o homem seja perfeito, porque mais de 1 passo fica difícil para os homens. Para nós, né? A gente quer meio. Não tem meio não, pastor, porque 1 todo, né? Esticado. E Deus coloca para você os preceitos dele, retos, para que você tenha alegria. Verdadeira alegria, irmão. É verdadeiro prazer. Ainda no versículo 8, nós temos mais uma característica e um nome que é dado, uma forma que é vista a palavra do Senhor. Ela é um mandamento.
O mandamento do Senhor, ele tem a ênfase de nos dizer e de nos mostrar que a palavra de Deus, a sua palavra, não é um livro, não é uma palavra opcional. A Bíblia não é um livro de sugestões, para você olhar e dizer, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Tinha algumas pessoas lá, tinha uma certa irmã em um ministério que eu servi, né? Está sendo gravado, né? E aí o irmão veio falar, né, para mim, pastor, o senhor sabia que a fulana, quando o senhor está pregando, ela fica dizendo assim, isso aí eu concordo. Isso aí eu não concordo. Isso aí eu vou fazer. Isso aí eu acho que eu não preciso fazer, não. O pastor está exagerando. E ela ficava dizendo, concordo, discordo, concordo. Eu falei para o irmão, pelo menos ela é sincera, né? Ela está falando audivelmente. E aqueles que estão lá no seu coração dizendo, eu não vou fazer isso, não. Ou aqueles que estão aqui às vezes dizendo, colocam, levantam suas mãos, e aí quando saem daquela porta, quando vão para o seu dia a dia, na semana, não praticam, não vivem nada daquilo que eles escutaram. Se tornou uma sugestão. A palavra de Deus não é um mandamento, não é um comando na vida deles, é opcional. Se faz ou se não faz nada, não tem diferença na vida deles. E aí não há crescimento. Não há crescimento na família, não há crescimento na vida deles, não há crescimento na igreja, porque a Bíblia se torna um livro de sugestões. E por isso que muitos não querem, em muitas igrejas não querem ser comprometidos. Não querem ser membros, querem ir para igrejas que não chamam eles ao crescimento ou à responsabilidade. Porque muitas vezes a palavra de Deus está sendo apresentada como mais um livro sugestivo e não como a palavra autoritativa do nosso Deus. Mandamento puro, claro, limpo, lúcido. É assim que é descrita a palavra de Deus, esses comandos para nós. Não é difícil de entender e de fazer discípulos. Não é difícil de entender, crer no Senhor Jesus. Não é difícil de entender os mandamentos do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E tantos outros mandamentos do Senhor que são claros para nós. Às vezes eu já tive a oportunidade, né, de evangelizar na época que eu estudava no ensino médio, no Instituto Federal, meus amigos, né? E aí a argumentação deles, né, era sempre voltada para que a palavra de Deus tinha erros, que a palavra de Deus foi escrita por homens, e eles não observavam ou tinham a palavra de Deus como um livro autoritativo na vida deles. Então, eles sempre tentavam escapar pela via de dizer que não é um livro que traz, que é autoridade. É um livro que a gente não entende, né? Tem coisas lá no Antigo Testamento, tem coisas em Apocalipse que a gente não entende. Mas a realidade é que a maior parte das Escrituras é de fácil entendimento para mim e para você. Um exemplo, né, que a gente poderia pegar, um texto simples, né, ou textos simples, que foram até colocados hoje pela manhã no bate-papo, né, depois você pega aquele texto, aquele PowerPoint que o pastor colocou lá sobre as famílias e olha lá uns aos outros. Todos aqueles uns aos outros são mandamentos para mim e para você fazer como igreja. Mandamentos. Amar ao irmão. É difícil de entender isso? Orar, visitar, aconselhar, ler as Escrituras. É difícil de entender esses conceitos? São mandamentos do Senhor para mim e para você. Agora pega depois também, além de lê-los e observar, olha, são fáceis mesmo de entender. Aí você vai ficar dizendo, entendi tudo. Aí a segunda vez, a segunda leitura, você vai olhar, quais que eu estou fazendo? Porque estão todos claros, e são mandamentos do Senhor para mim,
que eu não estou fazendo? E aí talvez você precise de ajuda também, porque você quer crescer, porque você quer ser um adorador, que adora ao Senhor, Espírito em verdade. Esses mandamentos do Senhor, à medida que você os pratica, vai iluminar os seus olhos, como o texto diz. Versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O aspecto do temor que a palavra de Deus, ou o texto nos traz, fala da reverência, do respeito, da admiração, da forma como nós devemos cultuar ao nosso Deus. E o certo autor diz que, então, essa palavra de Deus é o manual que nos ensina como adorar, como ter reverência ao Senhor. Às vezes, quando a gente discute a respeito de louvor, muito do que se discute é a respeito do que eu gosto, daquilo que eu acho, né? E aí eu pergunto, né, com muito respeito, e quem disse que o louvor é para ti? E o que é que tu tem a ver com isso? Se o louvor é para Deus. Eu já participei, né, de grupo de louvor, e eu já tive a triste fala, né, falando ali para o irmão, escutando, né, eu não gosto dessa música não queria cantar ela não. E é para tu, mas quer cantar. Né, às vezes era escolhido, né, aí tinha que tocar o violão, cara, eu não gosto de tocar essa música, e o louvor é para tu? Mas a gente tem isso, né, eu não gosto dessa música, eu não gosto de cantar aquela, eu não gosto de tocar aquela outra. Preferências, às vezes a gente tem preferências. Mas quando nós olhamos e entendemos a palavra de Deus, e entendemos o nosso Deus, e entendemos quem nós somos, nós entendemos que nós estamos aqui para adorá-lo, e não sermos o palco da adoração. Eu estava conversando essa semana, né, com o pastor Guilherme, e eu estava comentando, né, que crente não assiste culto. Tem algum crente... Não levante a mão, não. Vou só avaliar, né? Você levanta só a sua mão de consciência aí, né? Tem algum crente aqui assistindo um culto? Levante a mão, não. Olha aí, espero que não. Crente não assiste, ele presta culto ao Senhor. Assistir é algo passivo, né? Eu sento, eu observo. Eu não vim aqui assistir o culto. Eu vim aqui prestar um culto ao Senhor. Eu vim adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda adoração. Então quando eu olho as Escrituras, eu percebo então que eu tenho que observar como Deus quer ser adorado. Esse é o princípio do temor. Eu quero saber como o Senhor deseja ser adorado. Eu quero saber como Ele deseja que eu ande, como Ele deseja, então, que eu cresça, como é que Ele pode ser glorificado. Então, esse é o princípio de olhar as Escrituras com temor. Temor que é também límpido e claro. A palavra do Senhor também é clara da forma como Ele quer ser adorado. Temor que permanece e permanecerá para todo sempre. Salmo 119, versículo 96, falando também dessa palavra, da palavra do Senhor. O salmista, ele declara: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ainda no versículo 9, ele diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. De certo modo, fechando as características e os efeitos da palavra de Deus, dessa escritura, desse manual que nos aponta o caminho para a verdadeira adoração, ele enfatiza então o aspecto da justiça, das ordenanças de Deus. Em 1 João, o apóstolo ele vai nos ensinar que os mandamentos do Senhor, que as ordenanças do Senhor, elas não são penosas.
Às vezes nós olhamos, e escutamos de jovens, adolescentes, em certos momentos, até de adultos, de que é muito chato ser crente. É muito difícil, né? Talvez eu já tenha escutado isso mais ainda de pessoas de fora, né? Graças a Deus. De que eles têm medo, né, de ir para uma igreja, têm medo de ir para um culto de jovens, porque eles acham que não vão poder fazer mais nada, né? É o aspecto de achar que é difícil, é penoso, é chato. Mas os juízos do Senhor, eles são verdadeiros para nós. Eles mostram o caminho da verdade e mostram também o caminho da salvação e da condenação. Mostra um caminho, que Paulo coloca para nós também em Gálatas, dizendo que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Enquanto Deus apresenta para nós, esse caminho, o caminho em que a palavra dele restaura a sua alma, dá sabedoria para você, lhe dá um coração alegre, lhe ilumina os olhos, lhe dá um temor que é verdadeiro, ele também lhe apresenta a realidade de que se você não segue esse espaço, que você não o procura, não busca mudança, também você terá consequências para a sua vida. Consequências que podem ser para agora ou consequências que podem ser eternas. Irmãos, eu vou finalizar hoje com o versículo 10, lendo com vocês só mais esses 2 versículos e a gente chega na conclusão. E no versículo 10 até vai ainda continuar falando do aspecto de como a palavra de Deus deveria ser para nós. Ou diante desses benefícios que a palavra de Deus ela traz para mim, para a sua vida, para aqueles que estão ao nosso redor, o que eu e você deveríamos, como nós deveríamos olhar essa palavra ou buscá-la. Diante desse tão grande benefício, o versículo 10, então, ela vai dizer que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Então, se a palavra de Deus ela tem tantos benefícios de transformação, de alegria, sabedoria, não existe nada mais importante ou riqueza maior do que buscar a palavra de Deus. O texto não está dizendo para você que agora deixe tudo, deixe o seu emprego e viva só de ler a palavra de Deus. Não está dizendo isso. O texto está dizendo para você, para mim, é que se ela tem esses benefícios e se o meu objetivo de vida, seja eu um trabalhador, seja eu uma pessoa que esteja trabalhando no hospital, seja eu esteja trabalhando numa fábrica, seja eu trabalhando em casa, eu sou um adorador que adora em espírito e verdade e que então entendo que só através da palavra eu vou conseguir esse objetivo final, então eu desejo a palavra de Deus mais do que qualquer outro salário. Porque eu posso ser tolo ao falar isso, mas a paz e a eternidade há muito tempo. Você vai viver quantos anos? 120? O que é 120 anos para toda a eternidade? E às vezes a gente está vivendo essa vida, buscando os objetivos dessa vida, construindo essa vida, enquanto nossa eternidade, os tesouros que a palavra de Deus pode trazer para toda a eternidade a gente não está procurando. Essa palavra também, então, ela deve ser mais doce do que o mel e o destilar dos favos. O mel antigamente, ele tinha 2 grandes funcionalidades. A primeira é que
Hoje a gente tem muitos doces, né? Vários tipos de sobremesas. Lá, doce era algo complicado de se obter, né? Então, o mel deveria ser algo fantástico para quem não tinha chocolate como nós temos, né? Ou sorvete como nós temos. E no deserto, então, você tomar, né? Assim como alguns... Às vezes a gente fica lendo, né? O autor do Antigo Testamento declarando que o cara bebeu, tomou um favo de mel e ficou... A gente... É um negócio sem graça, né? Sem graça ali. Eu comi um pudim agora, muito melhor. Mas é porque não tinha doce, pessoal. Então, favo de mel, além de ser um grande nutriente. Então, é esse desejo, né? Se você é uma pessoa que gosta, né, de doces, muito, ela deve ser esse alimento nutritivo para você e prazeroso para você. É tão prazeroso ver como a palavra de Deus transforma vidas. Como ela transforma a minha vida, como ela transforma a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. É doce, é fantástico usar e ver os benefícios da palavra de Deus. Irmãos, que nosso desejo seja chegar como autor, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, porque Ele nos deu tudo o que precisamos para isso. Amém? Santo Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, te agradecendo, ó Pai, porque Tua palavra traz vida, esperança, restauração, renovação, novo ânimo, alegria verdadeira, luz em meio às trevas, Senhor. Te agradecemos porque Teu Filho, Teu único Filho, Jesus Cristo, morreu e Sua morte nos purifica de todo o pecado. E o Teu Santo Espírito, Ele age através do ouvir da pregação da Tua palavra, e Ele tem restaurado vidas. Pai, queremos rogar por aqueles que têm se perdido no objetivo que o Senhor criou cada um aqui, em espírito e em verdade. Se algum aqui, irmão, irmã, está aqui perdido, longe, que ele possa então depositar sua fé em Ti, entendendo que a Tua palavra é o caminho que traz restauração. Tua palavra vai instruir e mudar o coração. E a Tua palavra, Senhor, e a ação do Teu Santo Espírito na vida dessa pessoa, que vai trazer a alegria que ela está faltando na vida dela. É a Tua palavra, Senhor, a instrução, o testemunho, os mandamentos que não são opcionais, que vão iluminar os seus olhos, dando sabedoria a essa pessoa. Nos ajuda a confiar, Senhor, na Tua palavra, e isso vai ser demonstrado no uso constante dela. No meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos, Senhor. Que ela seja usada constantemente com essa espada que vai penetrar corações, que vai mudar, Senhor, pensamentos e atitudes. Ó Senhor, é o nosso desejo ser usado por Ti nessa missão de trazer esperança através da pregação do Evangelho. Nos ajuda, nós choramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.